Nessa alegria, meus queridos, depois desse intervalinho rapidinho, a gente volta então com o nosso tema da semana, Livra-me das cadeias que me prendem. Realmente precisamos de coragem para ir além, precisamos de coragem para nos olhar como em espelho todos os dias e ir contra essas cadeias que nos prendem, perdoar, liberar perdão, meu querido, e verdadeiramente também pedir perdão é muito importante. A gente vai ter uma palavra maravilhosa hoje, lá no livro de Mateus. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta aí, porque, na verdade, o nosso tema, a nossa palavra toda é do 21 até o 35, mas a gente não vai ler todos os versículos aqui, mas você abrindo a tua Bíblia aí, a gente vai meditando junto, né? E a nossa palavra do dia de hoje é ofensor versus vítimas. Vamos entrar num ringue hoje aí de batalha para ver quem que vai sair vencedor no final, né? Então assim, no versículo 21 e 22 diz assim, lá do capítulo 18 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando nós estamos falando essa semana a respeito de perdão, a respeito de liberar perdão, a respeito fazendo uma analogia a respeito do perdão. E algo tão importante, porque a falta de perdão, meu querido, ele se torna como cadeias dentro de nós. Por isso que eu dei o tema para essa semana como livra-me das cadeias que me prendem. A falta de perdão, a falta tanto de perdoar quanto de ser perdoado ou se sentir perdoado, ele vai fazer com que você viva em cadeias interiores. E aqui, seguindo a parábola, seguindo o texto, né, a gente então vai ver a parábola do credor incompassivo. Eu vou ler os primeiros versículos aqui para a gente poder entender a história. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, ali no versículo 23. Que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis saber de perdoar. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Então, olha só, a gente se depara aqui com uma situação bastante egoísta até. Porque aquele rapaz, aquele moço, ele tinha família, tudo, e ele tinha uma dívida muito grande com o governo, vamos dizer assim, para trazer para uma linguagem bem contemporânea. E ele procurou lá o rei e ele foi perdoado, ele clamou e ele foi perdoado. Só que quando ele chegou uma pessoa que devia para ele foi extremamente egoísta. Isso fala do perdão. Muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. E ali no Venal, né, no versículo 34, ele diz assim, o seu Senhor então lhe entregou aos verdugos. Verdugos são cadeias de alma que ficam nos atormentando todos os dias. É uma alma amargurada, é uma alma cativa, é uma alma doentia. E a falta de perdão, ela vai fazer com que isso aconteça. E nós só vamos conseguir realmente perdoar de verdade, meu querido, quando nós entendemos o quanto nós somos perdoados na cruz. Por isso que nós vimos ali a nossa frase do dia de hoje. Perdoar é isso, meu querido. Perdoar é entregar uma carta em branco. Perdoar é começar uma nova história. Permitir que essa pessoa tenha o mesmo lugar que já tinha na nossa vida. E nós proclamarmos o amor de Deus através disso. E outra coisa, diante daquele que nos ofendeu, vamos falar agora quando alguém nos ofendeu, vamos entrar nessa situação. Nós precisamos entender uma coisa, que a nossa guerra, meu querido, não é contra a carne, não é contra o sangue. A sua guerra não é contra a sua sogra, a sua guerra não é contra o seu sogro, a sua guerra não é contra o seu marido, contra aquele amigo que te machucou. Eu até falei sobre sogra aqui porque eu estava
orientando uma pessoa esses dias, e ela falou assim, mas a minha sogra, e papapá, e papapá, ela me fez isso, ela me fez aquilo. Eu disse, pois é, né? A tua sogra, ela se tornou uma prisão nos teus ombros, não nos ombros da tua sogra. Porque a tua sogra está disposta a te amar. A tua sogra está disposta a estar com você. Mas o quanto que você está disposta a perdoar? E a pedir perdão também, porque numa relação, meu querido, onde houve uma ofensa, sempre há os dois lados, mesmo que seja uma 99% e outra 0,0001%. Sempre existem duas partes. Por isso que eu coloquei aqui o ofensor versus vítima, né? A gente às vezes entra como que um ringue. A gente quer lutar, a gente quer guerrear com aquilo ali. E isso o que acontece? Quando nós nos direcionamos pelas nossas mágoas, meu querido, nós seremos fatalmente atingidos. E isso começa a criar brechas nos nossos muros de proteção. Naqueles muros espirituais que nos chamam para ter uma vida de intimidade com Deus, mas com essas brechas, Satanás ele começa a ter liberdade para estar nos afrontando, para estar ali cutucando a nossa alma todos os dias, trazendo tristeza, muitas vezes até doença. A falta de perdão traz doença, nós falamos isso na segunda-feira. Uma das maiores causas do câncer, meu querido, é a mágoa. E a mágoa vem da onde? Vem da falta de perdão. Então, meu querido, o perdão, ele não é um sentimento. Isso foi a nossa frase do dia. Ele é um mandamento. Agora eu perdoei e eu já vou ficar cheio de amores com a pessoa novamente ou a pessoa comigo. Não, é um processo, é uma construção. Por isso que tanto ofensor versus vítima, eu coloquei isso porque é dessa maneira que humanamente nós pensamos. Mas o perdão, meu querido, você está com uma pessoa, não é você estar num ringue de luta. Você tem que jogar toalha. Você tem que jogar a toalha e entender que não existe, existe o ofendido, existe o ofensor, mas no meio disso tudo existe Jesus, existe a cruz, que está aí para entender que você tem uma vida abençoada para viver. Você precisa perdoar, você precisa se sentir perdoado também, entender esse amor. A falta de perdão torna você uma pessoa amarga, intransigente, contamina a tua alma, destrói sentimentos e destrói relacionamentos. E mais uma coisa, perdoar não é somente esquecer. Eu já falei isso agorinha. É dar ao ofensor uma folha em branco. Eu gosto de anotar esses pontos importantes. E permitir que, junto com a graça de Deus, escrevamos uma nova história. Você não vai estar sozinho. Quando você decide perdoar, a graça de Deus, ela te compunge de tal forma, ela te enche de tal forma, que você começa, então, a entender melhor. Você começa a ter a visão de Deus, a amar com o coração de Deus e tudo vai ficar diferente. E quando nós perdoamos, meu querido, nós nos tornamos semelhantes ao Pai. Então não existe um ofensor, não existe uma vítima. Existem duas pessoas, existem duas situações que precisam de vida e que precisam da vida de Deus. Então eu quero te convidar para orar comigo agora. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza. Se você está sentindo no seu coração o Senhor mexer aí, não tenha medo. Vá em frente. Como eu falei no primeiro bloco, perdão. Nós pensamos, o fogo pensou ser forte, veio a chuva e assim foi. Não pense ser mais forte do que isso aí. Abra o seu coração e deixa o Senhor curar você. Deixa o Senhor livrar você para que você viva uma vida de liberdade no amor de Deus. Vamos orar juntinhos? Amém. Querido Deus, eu quero te engrandecer nessa manhã, Pai, porque o sol nasceu mais uma vez. Ou quem sabe a chuva está caindo na alma dessa pessoa, quem sabe até uma tempestade, há um tsunami de emoções, há um tsunami de raiva dentro dessa pessoa hoje. Mas eu quero chamar à existência a paz que excede todo entendimento. Eu quero chamar à existência nessa manhã o entendimento e o quebrantamento de coração, de alma, para que essa pessoa possa transpor essa barreira, Senhor, da amargura, transpor essa barreira, Senhor, que faz com que ele se sinta ofendido e faz com que ele se sinta em cima de um ringue nessa manhã, querendo ir lá e socar essa pessoa que a feriu, essa situação, essa circunstância que a feriu. E ela pode aprender uma lição com isso. Ela pode aprender que lá na cruz nós não merecíamos o perdão, mas mesmo assim o Senhor nos perdoou. Então nos leva a essa dimensão de quanto fomos perdoados, Senhor, para que possamos liberar esse perdão, para que possamos, Senhor, exercer esse mandamento, essa atitude de fé, uma escolha de vida e de esperança. Em nome de Jesus, amém e amém.
Então é desse jeito, meu querido, que eu quero te convidar para continuar essa semana. Nós temos ainda mais uma ministração e Deus, Ele vai falar muito mais com você. Mas nada disso vai valer a pena se você não estiver disposto a abrir o seu coração e a perdoar. Ou quem sabe a pedir perdão. Não existe um ofensor, não existe uma vítima. Existem duas pessoas, existem duas situações que precisam de vida. Da vida de Deus. Que coisa linda, meus queridos. Olha só. Eu queria que você mandasse para mim a sua história, a sua crítica, seja ela uma crítica construtiva, né? A gente está sempre aberto. Temas, algo que Deus está fazendo na sua vida, para o devocional intimidade@tvmca.com.br. Você que tem via cabo, todos os dias aí pelo canal 6, das 8 até as 8h30, o nosso devocional intimidade, um momento para adorar a Deus, um momento para a gente estudar a palavra, para a gente, tomar aquele cafezinho da manhã gostoso com o Espírito Santo e seguir o nosso dia. E você que ainda não tem a via cabo, www.tvmca.com.br. Você tem toda a nossa programação aí. Lá no Facebook você pode visitar a página do Devocional, Devocional Intimidade, você vai achá-la no Facebook, e também a nossa página de frases, o Frases Devocional Intimidade. As frases que nós colocamos aqui todos os dias, frases inspiradas por Deus, e você pode estar lá vendo as nossas frases, compartilhando. É um momento muito gostoso. Eu gosto de tirar esse tempo para estar colocando umas frases abençoadas lá. Olha só, meu querido, eu queria agradecer a minha amiga Sandra da Divina Calçados. Vou pedir para o meu amigo Fernando Lindinho mostrar esse sapato novo, da coleção nova que está chegando aí de outono e inverno. Sapatos lindos realmente lá na Divina Calçados. Olha que verde maravilhoso. Imagina você, minha querida, vestindo esse sapato aqui bonito, com aquela roupa linda. Então aproveita, visita lá na Rua Uruguai, número 45. Pode ligar também para o 3349-1696 ou visitar a nossa loja virtual ali da Divina Calçados e conhecer toda a coleção, www.divinacalçados.com.br. Eu quero aproveitar para mandar um beijo lindo lá para a Daiane, e você vai ser atendido com muito carinho por essa baixinha linda, ó. Beijo no seu coração, minha querida. Meus amados, assim eu vou terminando o Devocional Intimidade de hoje, na certeza que o amor de Deus é maior do que qualquer situação de morte que possa estar aí no seu coração, porque a falta de perdão, ela faz com que nós morramos por dentro. E o Senhor quer que você viva. Então viva, meu querido, com amor, viva com intimidade, viva com muita alegria. Ó, beijo no seu coração, até amanhã.